já provou, nem vem mais, né? Já reprovou? Provável, né? Falta, né? Reprova. Tem como. Não tira nas provas, não tira 10 nas primeiras, vai tirar 10 na última. Não tinha o quê? Não tira 10 nas primeiras e vai tirar 10 na última. A nota se mantém praticamente constante, né? Difícil ver alguém que vem assim e bota uma nota assim. A nota é. Quem tirou 3 na primeira, está tirando 3 na segunda, vai tirar 3 na última. Então vamos para antenas, né? No final, gente. Travou. Paramos em dipolo hertziano, não? Então, no dipolo hertziano, nós vimos de onde vinham os campos elétricos e magnéticos, não? E chegamos nesses resultados. Que o campo elétrico e o campo magnético eram perpendiculares, um estava em θ, outro em φ. Eles estão em fase, na região distante. A relação entre eles é a impedância do meio. E a partir desse campo elétrico magnético, conseguimos calcular o vetor de Poynting. A potência de radiação foi calculada integrando o S, né? Para achar a potência de radiação, você integra S, diferencial de área. Aqui é diferencial de área? R quadrado, seno de θ de φ, não? E toda a superfície de θ igual a 0 a 90 e de φ igual a 0 a 2π. Dessa forma você acha a potência radial. Aqui eu vou colocar aqui no S, essa expressão que está aqui, não? E você vai ver que o F quadrado corta com F quadrado e vai ficar no integral do seno cubo de θ. Já quer dizer 90 também? Θ daqui, perdão, 0 a π, né? 180. Ah, 0 a 180. E quando você faz essa conta, vai dar esse resultado, né? Eta π sobre 3 e 0 dθ sobre λ. E a resistência à radiação, eu vou igualar, que coisa para achar a resistência à radiação? 1 meio d0 quadrado vezes resistência à radiação tem que ser igual a quem? A potência radiada. Eu isolo a resistência à radiação para ser essa potência dividido por multiplicado por 2 dividido por I0 quadrado. Então esse resultado aqui você multiplica por 2 e divide por I0 quadrado. I0 quadrado no volta. E aqui aparece a resistência à radiação. Tá? É simples essa. Daqui para cá colocou que eta é o espaço livre 120π. Se for 120π, vai dar aqui 240π quadrado dividido por 3, 80π quadrado. Apenas foi essa substituição nessa equivalência, não? Daqui para cá, impedância do espaço livre é 120π. E a diretividade, já vimos, não? A partir dessa integração do ângulo sólido, o padrão de radiação no seno quadrado, quando fazemos a integração no diferencial de ângulo sólido, no seno de θ e θ de φ, esse ângulo sólido da antena dava 8π sobre 3 e, logicamente, a diretividade seria 4π sobre isso, né? 4π sobre 8π sobre 3, que dá 1,5. 1,5 seria onde tem a máxima radiação.
Só que a antena tem uma dependência do seno quadrado de θ. Por isso que coloco que a diretividade depende de θ e φ na forma 1,5, que é o valor máximo, seno quadrado de θ, que é o padrão de radiação da antena. Então, dessa forma, temos esses parâmetros do dipolo hertziano. Né? O que estamos percebendo desse dipolo hertziano? Que a resistência à radiação é muito pequena. Isso pode ser visto colocando o máximo comprimento que essa antena pode ter. Qual é o máximo comprimento? Qual é o máximo comprimento em relação a lambda para o dipolo hertziano? L sobre lambda era menor do que 1 sobre 50, não? Ou L, no caso crítico, seria lambda sobre 50. Certo? Então eu vou colocar ali lambda sobre 50 aqui, delta L sobre lambda sobre 50, vai ficar, aqui falta um quadrado, não? Está aparecendo aqui. Aqui tem um quadrado. 80 π quadrado L sobre lambda quadrado. Se eu colocar lambda sobre 50, vai ficar lambda sobre 50 quadrado. Corta, né? 80 π quadrado. Aqui vai dar 800 sobre 2500. Isso dá quanto? 8 por 25. 25 por 8 dá 13, né? Um terço, é fração de ohms. Certo? É um valor muito pequeno. Aqui tem exemplos que a gente vai ver depois. Vamos ver esse exemplo logo aqui, né? Vamos supor que tem um dipolo hertziano com comprimento lambda sobre 100. Excitado com uma corrente de 1 ampere, não? E frequência de 100 MHz. P é determinar a potência radiada e a resistência à radiação dessa antena, e também determinar a potência, ou a densidade de potência, perdão, no ponto de observação. O ponto de observação está nesta posição. Bom, potência radiada e resistência à radiação. Temos as equações ali, não? É apenas substituir os parâmetros, né? Corrente igual a 1, isso 1 sobre 100, né? Delta L sobre lambda 1 sobre 100, e a conta seria 120 π, multiplica aqui sobre 3, e aqui dentro tem 1 sobre 100 ao quadrado. Essa vai ser a potência radial. Ponto simples ali. Vocês podem calcular. Determina a resistência à radiação. Já temos a equação da resistência à radiação. 80 π quadrado, né? 80 π quadrado, e aqui temos 1 sobre 100. Não façam minha conta. Vocês só chamam de radiação. E por último, a densidade de potência no ponto de observação. Para achar a densidade de potência nesse ponto de observação, o que eu preciso? Aqui está incompleta a expressão, aqui tem um seno quadrado de θ. Então o que eu preciso saber? θ e R. Então os outros são parâmetros, 120 π, o vetor de onda vai cortar com o lambda do delta L. Aqui vai ficar 120 π, o K quadrado vai ser 4π quadrado lambda quadrado, certo? 2π sobre lambda, e 0 quadrado que vale 1. Delta L vai ser lambda sobre 100 ao quadrado, né? 32 aqui, π quadrado, R quadrado, 0 quadrado de θ. Então, lambda com lambda corta, os outros são números que você pode calcular facilmente, só estariam dependendo de seno quadrado de θ e R quadrado. Então vamos determinar esses parâmetros para vocês determinarem a densidade de potência desse ponto.
Quanto vale R quadrado? Vamos acabar precisando de lambda que calcula com frequência, não? Frequência 100 MHz, lambda vale 3 metros. Então quanto vale aqui R? E da origem até aqui. Raiz de 100 lambda quadrado mais 10 lambda quadrado mais 50 lambda quadrado. R, raiz de... O lambda já sai fora, né? 3. Vai ficar 100 quadrado mais 10 quadrado mais 50 quadrado. Isso aí vai ser o R. O 3 era fator comum em todo mundo, né? Quadrado sai da reta. Os 3 metros do lado. E quanto vale θ? Eu vou ter que achar essa distância aqui primeiro, né? O cateto, certo? Quanto vale esse cateto? 100 quadrado mais 0 quadrado. Então eu tenho aqui a minha tetinha. Eu tenho que abrir nesse cateto aqui. 100 lambda, que seria 300 metros, né? Vamos colocar em metros, 300 metros. E aqui tenho 30 metros. Sim, o R deu 356. 3? 336. 3,30. Então vamos calcular o cateto aqui. Essa distância aqui vale raiz de 300 quadrados mais 30 quadrados. Estou achando essa distância que não aparece aqui, viu? Até esse ponto. Quanto é aqui? Raiz de 300 quadrados. É 300 quadrados mais 100 quadrado na raiz. Raiz. 301. Só? Vírgula assim. Não mudou por nada. E agora, quando calculo o ângulo θ, eu já tenho esse cateto, certo? Que vale 301,5. E eu tenho o R, né? Que vale 356 metros. Né? Eu vou usar essa altura vale 50. Aqui vale quanto? 301. E daqui para cá vale 336, né? Esse triângulo que eu vou usar para calcular θ. Onde está θ? Onde lá? θ é medida a partir daqui, né? Isso. Então θ é esse aqui, né? Esse aqui. Então quanto vale θ? Ou podemos calcular diretamente o seno de θ, né? Eu vou precisar do seno de θ. Quanto vale o seno de θ? Cateto oposto sobre circunfluxo, né? 0,89. Sobre 3,56. 0,89. Então já temos aqui o seno de θ, que precisava na minha conta. E o R? R, 336, seno de θ sobre 39. O erro que tinha no pessoal que fazia era achar que θ era aqui, né? θ não é aqui, né? θ é medido a partir do eixo zero. Então aí só substituir os valores e vocês acham a resposta. Né? Apenas queria dar ênfase nos detalhes do cálculo. Bom, já vimos que o tamanho do próprio dipolo era, digamos, muito pequeno, né? Dependendo da frequência utilizada. E vamos ver agora que existe um outro dipolo que pode ser considerado pequeno quando ele está entre lambda sobre 50 e lambda sobre 10. Se o tamanho dele estiver entre lambda sobre 10 e lambda sobre 50, ele já é chamado de dipolo pequeno. Qual é a diferença
com o dipolo infinitesimal, em que agora a corrente já não é mais constante. Lembra-se que era o eixo Z, né? Eu colocava aqui desde menos delta L sobre 2 a delta L sobre 2, a minha corrente era constante, né? No dipolo infinitesimal. No dipolo pequeno, eu vou dizer que a corrente é assim, é zero, aqui zero, e varia de forma, digamos, linear, com a distância do centro da antena. Eu posso ver isso dessa forma, não? A antena sendo uma linha de transmissão em aberto. O que acontece quando tem uma linha de transmissão em aberto com a corrente? A corrente é zero, não? Aqui no final a corrente é zero e vai aumentando como? Eu vou fazendo isso aqui, não? Certo? A corrente, se for a corrente aqui. Se eu estiver nessa distância, não? Entre no máximo lambda sobre 10, quanto vale tudo isso daqui até aqui? Lambda sobre 2, não? Eu vou ver que lambda sobre 10 é por aqui, mais ou menos, não? Certo? E eu posso dizer que a corrente aqui vai vir linearmente. A antena pode ser considerada como isso. Aliás, lambda sobre 10 seria tudo. Então ainda seria bem menos do que isso. Seria por aqui. Esse trecho aqui. Por quê? Porque ele vai ter um pedacinho de cada um deles. Para que isso seja lambda sobre 10, isso aqui tem que ser lambda sobre 20. Lambda sobre 20, mas lambda sobre 20 é lambda sobre 10. Certo? Isso aqui no máximo até lambda sobre 10. Né? E eu posso ver que se eu virar essas pontinhas aqui, eu tenho uma corrente dessa forma, né? Caindo uma posição. Zero aqui e o máximo que estaria aqui nesse ponto. Então, essa seria a distribuição da corrente nessa antena. Variando linearmente, porque estou nesse intervalo muito pequeno do seno. Se você olhar uma função seno, nesse trecho você pode dizer que é uma linha reta. Esse pedacinho aqui apenas, né? Certo? Essa aproximação que estamos fazendo com a corrente. Então essa é a única diferença que teremos no dipolo pequeno em relação ao dipolo hertziano, em que a corrente já não ser mais constante e tem essa variação linear. Certo? Essa vai ser a nossa corrente. O pico nesse ponto no meio vamos chamar de I0. E na hora de eu calcular minha integral para calcular A, né? Como era? Era μ sobre 4π, uma integral do volume dj dRi, né? T menos j kr, a distância, né? R dg. Acho que era isso, não? Certo? O que vai acontecer? Tudo o que vimos no dipolo hertziano é a mesma coisa. A única diferença vai ser na corrente. Que agora eu vou ter duas expressões para a corrente. A corrente I vai ser igual a alguma coisa para Z maior que 0 e menor que delta L sobre 2 e vai ser diferente para delta L para Z menor que 0 e maior que delta L sobre 2. Na parte inferior da antena, eu tenho uma expressão para a corrente, e na parte superior da antena eu tenho outra expressão para a corrente. Essa é a única diferença. E essa integral agora vai ter que ser dividida em duas integrações. Vou ter uma integral de menos delta L sobre 2 até 0, usando essa expressão da corrente, e outra integração de
0 até delta L sobre 2, usando essa expressão. Quais são essas expressões? Você pode verificar que as equações são essas, né? I01 menos 2C sobre L para a parte superior da antena e essa expressão para a parte inferior da antena. São equações de retas. Quando C for igual a 0, tem que dar I0. Quando C é igual a delta L sobre 2, tem que dar 0. Se eu colocar aqui L sobre 2, aqui negativo, né? Menos L sobre 2, isso aqui cancela e dá 0. Quando eu colocar aqui mais L sobre 2, cancela. Quando eu colocar C igual a 0 e 0, C igual a 0 e 0. Então ele está representando essas funções aqui, né? 8C, a corrente com esse formato aqui. I0 para C igual a 0, e 0 para delta L sobre 2, positivo ou negativo. Então, temos esses detalhes também. E na hora de integrar, é isso que vai fazer com que na minha integração eu divida a integral em dois termos, né? Na parte inferior eu coloco a equação da corrente na parte inferior e na metade superior eu considero a corrente na metade superior da antena. Essa integração já vimos, é parecida com a que vimos anteriormente, não? O que nos interessa é esse resultado aqui. Vocês vão ver que o vetor potencial magnético para essa antena vale I0, deixa eu combinar, I0L, 8πr, EA menos JKR, está na direção Z. Então, esse dipolo pequeno vai gerar em um ponto do espaço um potencial magnético também na direção C, também na direção da corrente. Vamos comparar com o resultado anterior. Quando eu tinha um dipolo hertziano, quanto valia A? Para o dipolo hertziano. Esse aqui para o dipolo pequeno que estamos analisando agora. Para o dipolo hertziano. Eu vou ver que A era μ0. Não chamava de L, porque chamávamos de delta L. Nós vamos colocar L para ficar igual, né? 4πr EA menos JKR. Esse é para o dipolo hertziano que já analisamos. E essa expressão para o dipolo pequeno que estamos analisando agora. Qual é a diferença entre os dois resultados? Os dois estavam na direção Z, certo? E a diferença é que um é metade do outro apenas. Sim? Certo? Se eu tiver um dipolo hertziano, o potencial magnético vale X. Se eu colocar um dipolo pequeno com corrente, o potencial vai ser a metade. Apenas isso. As equações de Maxwell são lineares? Peraí. Como calculo H? Rotacional dA dividido por μ, não? Era μ? Isso aqui, não? Essa equação daqui é linear ou não é linear? Se A cair pela metade, Para unir continua sim. H cai pela metade. Nós já fizemos essa conta? Aquela série de derivadas, produtos vetoriais, já fizemos, não? E chegamos que para o campo distante teríamos essas expressões, não? Para o dipolo hertziano. Então o que vocês esperam para o dipolo pequeno a partir dali? O A caiu pela metade. O campo elétrico vai ser a metade disso, certo? O campo magnético vai ser a metade disso, certo? Então ao invés de dividir por 4, aqui vai ser um 8. Aqui vai ser um 8. A relação aqui já é um produto de duas metades. Vai ser um quarto. Em vez de 32, vai ser 128. Certo? Potência radiada. Se o vetor de Poynting caiu para 4, por um quarto do valor, a potência também será um quarto. Porque vou integrar
naquela integral ds, agora vai ser a integral ds sobre 4. Certo? Então a potência também vai cair por 4. Né? Então aqui vai ser 12. Né? Resistência à radiação. Se eu tenho menos potência radiada, a resistência à radiação também vai ser menor. Para a mesma corrente. Né? Então aqui, ao invés de ser 80, vai ser 20. E não precisamos fazer todas essas contas que fizemos no dipolo hertziano. Né? Então, diretamente a partir do resultado, aproveitando que as equações que utilizamos são lineares, não? Chegamos nesse resultado aqui, certo? Os campos, potência, resistência e radiação para o dipolo pequeno. Né? Ainda caiu mais a resistência e radiação, né? Caiu para 1/4, porém a distância, o comprimento um pouquinho maior. Então essas são as equações para o dipolo pequeno. O padrão de radiação continua sendo o mesmo. Por quê? Porque quando aplicamos esse H aqui, ele ficou dependendo do seno de θ. Certo? O E continua dependendo do seno de θ. O produto EH vai ser um seno quadrado de θ. Então o padrão de radiação continua sendo o seno quadrado de θ. Se o padrão de radiação continua sendo o seno quadrado de θ, o ângulo sólido vai ser o mesmo e a diretividade vai ser a mesma. 1.5 seno quadrado de θ. E aqui tem um exemplo que vocês podem fazer depois, certo? Só muda que agora é um dipolo pequeno e você vai ter que calcular, usar as equações do dipolo pequeno, certo? Porque agora eu tenho a relação daqui, né? Resistência à radiação é 2 sobre isso ao quadrado, a potência da radiação. Se a potência cai por 4, aqui vai por 4. Então esse dipolo é muito simples de ser visto, né? Vamos ver agora um dipolo finito. Esse dipolo finito ele já vai ser bem maior. E ele já requer algumas outras aproximações. O dipolo finito, se vocês olharem para o dipolo como sendo essa representação de uma linha de transmissão em que eu vou dobrar os terminais, quando ele já começa a ser bem grande, vejam, a distribuição da corrente segue esse padrão de um seno em função da posição. Se ele for muito grande, ele vai ter algumas oscilações ainda aqui, não? Ele pode ter algumas oscilações da corrente. Certo? Vamos considerar o dipolo finito quando o comprimento já é maior do que lambda sobre 10. Certo? Essa é a configuração, sempre o centro da antena coincide com a origem de coordenadas, orientado no eixo Z, certo? E temos aqui que a corrente no dipolo já vai ser dada por essas equações, certo? Já tem um seno, a periodicidade desse seno é lambda sobre 2, por isso que aparecem essas equações aqui, não? Aparece o K, que é 2π sobre lambda, L sobre 2 mais C na parte inferior, L sobre 2 menos C na parte inferior. Então, se vocês fizerem um gráfico dessas funções, ele vai gerar essa dependência da corrente para cima e para baixo da antena. Eu vou mostrar algumas distribuições de corrente para alguns casos. K é 2π sobre lambda ali nessa equação. E temos aqui, por exemplo, para lambda sobre 10, dá para ver que poderia ser aproximado por linha reta, mesmo colocando a equação do seno. Parece uma reta aqui, não? Certo? Para uma antena com comprimento lambda sobre 2, a distribuição de corrente vai ser dessa forma, ou seja,
Se eu olhar para a antena aqui, a corrente vai ser 0 nas pontas e máximo aqui no meio da antena. E 0 aqui. Aí simplesmente está girado o sistema de coordenadas. O eixo C estaria deitado. Se eu aumentar lambda, o comprimento para lambda, eu vou ver que eu tenho um período da onda estacionária, da onda decorrente na parte superior, que seria lambda sobre 2, e outro período da onda estacionária decorrente na parte inferior. Se eu aumentar mais, eu já vejo que eu teria correntes negativas nessa antena. Eu teria aqui corrente positiva, desse lado aqui teria uma corrente negativa e uma corrente positiva. Essa corrente negativa aqui vai cancelar a parte dessa corrente positiva. Então, o padrão de radiação já começa a ficar meio diferente, né? Já não vai ser aquele seno quadrado. E assim eu posso colocar qualquer tamanho, né? Então, o tamanho da antena comparado com o comprimento de onda vai determinar essa distribuição de corrente. Então, lambda sobre 2 é interessante porque eu tenho o máximo aqui, né? Quando eu passo de lambda, eu já tenho contribuições negativas que vão subtrair na hora de calcular o potencial magnético, né? E a abordagem clássica, nós vamos utilizar duas abordagens para analisar essa antena, né? A abordagem clássica diz que usamos a equação do potencial magnético, não? E colocamos as correntes dependentes da posição. E fazemos aquela integração em todo o volume, não? Então vamos ver aqui a abordagem clássica. Eu vou determinar o A de R na posição no ponto de observação, certo? E como a distância é muito grande, eu posso dizer que esses dois vetores aqui são quase paralelos, tá? Ou praticamente paralelos. No caso real, eu teria isso daqui, né? A origem de coordenadas, o ponto de observação bem longe, essa distância R, que é do centro da origem de coordenadas do ponto de observação, R, e o outro seria algo vindo daqui, né? Certo? Só que, para fazer a conta mais simples, eu vou colocar que esses dois são paralelos, tá? Não seria paralelo, vamos considerar paralelo, e que o tamanho de um para o outro simplesmente difere por essa quantidade aqui, esse pedacinho aqui. Quanto vale esse pedacinho? Se isso aqui vale Z, certo? A coordenada Z, esse ângulo aqui, se eu considero paralelos, os dois ângulos são praticamente θ. Se eu for de primoroso, não seria θ. Mas nessa aproximação, para facilitar a minha conta, eu digo que o que me interessa não é esse tamanho, o que me interessa é esse tamanho daqui. E para eu achar esse tamanho daqui, que seria R menos R', né? Está chamando essa distância aqui de R', onde R' é o próprio Z, né? Porque a antena é linear, alinhada no eixo Z. Esse ângulo sendo θ, esse ângulo também sendo θ. Isso vai ser Z ou seno θ, né? Essa distância pequena. Então, R menos R' vai ser R menos. Vamos colocar aqui. R menos R. Por que estão colocando isso no meu cálculo? Por que não coloquei que era R também? Porque agora a antena já tem tamanho comparável com lambda, certo? Se a antena tem tamanho comparável com lambda, eu tenho uma integração E menos J, K, R menos R', né? Certo?
tiver por aqui, vamos supor na parte de cima, que é onde mais fácil de determinar a defasagem. Vamos esquecer que um seno θ que aqui é zero. Mas se eu considerar essa distância e essa distância, eu vou ter problemas na hora de calcular. Por quê? Vamos supor que isso aqui vale lambda. Essa função é a menos jk, uma função de R, ou é a menos jk, considerando R menos lambda, já varia muito. Certo? Por quê? Porque k igual a 2 sobre lambda. Então, essa função R menos jkr, ela varia muito rapidamente com a fase. A fase variando um pouco, ela varia muito. Então, se isso aqui for lambda, até aqui que tiver comprimento lambda, ou 2 lambda, certo? Eu vou ver que, ao invés de ter uma fase 0, eu considero a fase π no resultado. Ao invés de 0, 1, vai ser menos 1. Tá? A minha função. Então, por isso que eu tenho que considerar essa conta aqui nas outras, ela substituída apenas por R. Eu não posso fazer essa aproximação porque a θ já tem tamanho comparado com lambda. Na distância, eu não me preocupo com a distância, que seria o denominador. Se eu tiver um número dividido por 1000, ou se eu tiver um número dividido por 1001, é a mesma coisa. Então, essa aproximação em que R menos R pode ser considerado como sendo a distância desde o centro, vale aqui. Isso aqui vai ser R. Aqui já não vale mais. Por quê? Porque essa função varia rapidamente e a minha fase pode variar abruptamente até π ou mais. Então aqui eu não posso dizer que isso vai ser R. Eu não posso fazer isso. Isso vai ser R menos C cosseno de θ. Essa é a única diferença na integração. Então nessa integração, aqui está o R, já foi colocado para fora porque foi feita essa aproximação que poderia ser feita, né? 1 sobre 1000, 1 sobre 1001 ou 1 sobre 999 é a mesma coisa. Aqui é não. Ele vai fazer essa conta que eu tenho aqui, E a menos jk, que multiplica R menos C cosseno de θ. Eu vou ver que fica E a menos jkr E a mais jkc cosseno de θ, né? Vejam que eu não vou integrar em R, a minha integração vai ser em Z. Ele vai ficar dentro da integral e ele pode sair. É isso que estamos fazendo aqui. Ele sai e o outro, E a jk, o SR' seria meu Z, né? E a jkz cosseno de θ fica na integral. Ele fica dentro da integral e ele ia sair da integral. Esse aqui também sai da integral. O que estaria faltando? O J. A corrente já não é mais constante. Ela depende da posição Z. Qual é a dependência? Já vimos a dependência, né? É um seno, tanto em cima como embaixo. Depende com a posição a partir de um seno. Então, na hora de eu fazer essa integral, eu vou ver, aqui está essa mesma explicação, né? Que a minha integração vai ser dessa forma agora. Mi sobre 4π, né? E a menos jkr com R saiu para fora da integral, pelo que eu acabei de explicar. E eu vou ter que integrar a minha corrente, que depende de Z, desde a parte inferior até a parte superior da antena, com essa função. E a jkz cosseno de θ de Z. Só que essa corrente é diferente em cima e embaixo. Então vou separar essa integral em duas integrais. E chego nessa ponta aqui, onde esse ADC é o vetor unitário na direção C que acompanha a corrente. A corrente está na direção C. E essa integral é fácil de ser feita. Tá? Na tabela de integrais que vocês viram em cálculo A, vocês já devem ter visto essa integral daqui.
seno de A mais BX é ACX de X. Então o resultado é ACX B quadrado mais C quadrado, C seno de A BX menos B cosseno de A mais BX. Quem é A, quem é B e quem é C nessa integração? Quem seria o A? O A é o que fica sozinho, né? K, L sobre 2. Certo? Quem seria o B? O que acompanha a variável de integração? K. Certo? Quem seria o C? O que acompanha aqui a variável de integração? JK cosseno de θ. Então já identifiquei quem seria cada um deles aqui, não? A, B e C. E coloco na minha resposta. Então, daqui para cá, vamos usar essa integração e chegamos nesse resultado, né? JK cosseno de θ, que seria meu C, né? Que aparece aqui, nesse C. O B aparece aqui, né? K e o próprio B, certo? E chegamos nessa integração aqui na parte inferior da antena e esse termo na parte superior da antena, certo? Dois termos e dois termos. E o que vem aqui já é álgebra, né? Você faz a integração, tem essa álgebra por um meio e chega nessa resposta. Que o vetor potencial magnético vai ser dado por essa expressão aqui. O que complicou? Que agora aparece o cosseno de θ dentro de outro cosseno. Então já fica um pouco mais complexo de fazer as contas, né? Uma integração ou qualquer outra variável que queira determinar vai ficar mais complexa, né? Então esse vai ser meu potencial magnético. Vejam que a corrente está na direção C, o potencial magnético continua aparecendo na direção Z também. Independente de onde eu estiver, o potencial magnético está apontando aqui. Se estiver aqui, aponta para cima. Sempre aponta para cima, independente da posição, né? E aqui ele está em coordenadas cartesianas. É uma componente na direção Z. Vamos passar para coordenadas esféricas, não? De que forma? A mesma componente multiplicada por cosseno de θ na direção R menos essa componente multiplicando o seno de θ na direção θ. Certo? E quando faço essa substituição aqui, eu vou ver que o meu potencial magnético em coordenadas aqui não está coordenado, aqui, né? Aqui está transformado de cartesianas para esféricas. Apenas transformamos esse vetorzinho nessas componentes, né? Então já tenho uma componente em R e uma componente em θ, que entra naquele rotacional. Eu não vou fazer o rotacional, certo? Porque vai ser muito complexo. Apenas vamos colocar o resultado. Você vai aplicar o rotacional nessa expressão, certo? Depois aplica novamente o rotacional e divide por J ômega epsilon para achar o campo elétrico. Você considera que R é muito grande comparado com lambda, ou seja, estou na região distante, vai eliminar vários termos que vão aparecer no meio, e você vai chegar nessas duas expressões para o campo elétrico e campo magnético. Já simplificado. Já simplificado, e elas só valem lá longe. Sim. Não valem aqui próximo, né? Novamente, são perpendiculares, certo? θ e φ. H em φ, como era esperado, né? Corrente em C, campo magnético em φ. O E perpendicular, uma com a outra, dependendo apenas da impedância do meio, certo? E temos essas expressões para o campo elétrico e o campo magnético, certo? E agora vamos determinar o vetor de Poynting, que seria apenas um meio da parte real do produto dessas duas, né? Essa vezes conjugada dela, vai ficar na direção R, para fora da antena. E temos aqui o vetor de Poynting. É apenas o produto das duas, fica ao quadrado. A partir do vetor de Poynting, eu determino o padrão de radiação. Quem é o padrão de radiação? Está aqui, não? Eu vou normalizar para o valor máximo que temos aqui.
fica essa expressão, e esse vai ser meu padrão de radiação. Cosseno de KL sobre 2, cosseno de θ, menos cosseno de KL sobre 2, seno de θ. Esse é o padrão de radiação que vai permitir calcular que coisa? Que calcula a partir daqui? Ângulo sólido. Do ângulo sólido tenho a diretividade. A partir da integração do S eu calculo a potência. E a partir da potência eu calculo a resistência de radiação. Então já temos aí todos os parâmetros para fazer essas contas. Só que vamos dar ênfase apenas para alguns comprimentos específicos. Vamos fazer um gráfico desse padrão de radiação para diferentes valores dele, tá? Em função de lambda. Veja que aqui vai ficar um produto KL. Um produto KL vai ser simplesmente 2π sobre lambda L, né? Então vamos colocar L em função de lambda e fazer um gráfico dessa função do padrão de radiação. Primeiro, eu vou colocar 0,1 lambda. Esse vai ser meu padrão de radiação com aquela expressão. Tá? E aqui seria um corte se eu fizer essa projeção do gráfico nesse plano, ou nesse plano. Certo? Então está parecido com o seno quadrado de θ, que seria para o dipolo pequeno, né? 0,1 lambda, seno quadrado de θ. Né? Vamos aumentar para 0,25 lambda. Continua um padrão parecido, né? Para 0,5 lambda. Dá para ver que ficou mais achatadinho, né? Ou seja, mais direcional, certo? Para meio lambda, né? Para 0,75 lambda. Ficou também mais direcional. Para 1 lambda. Ficou direcional. Até 1 lambda eu tinha a corrente dessa forma, né? Sempre positivo. Quando eu passar de 1 lambda, eu já vou ter aqui parte negativa da corrente, que vai produzir alguns efeitos. Aqui temos por 1,25 lambda. Começou a haver radiação, nessa direção não radia mais, porém começa a radiar por aqui um pouquinho, né? Para 1,5 lambda, a maior potência é radiada nessas direções daqui, e já não tenho mais diretividade, digamos, com valor grande nessa direção. Para 2 lambda, o que aconteceu? 2 lambda, eu teria isso daqui, né? Lambda em cima e lambda embaixo, né? Ou assim, né? Tanto que nessa direção, o que ela contribui cancela essa. O que ela contribui cancela essa, e aqui não tenho nada. Eu já não recebo nada nessa direção. Então você pode ter aí um sistema com muita potência e você calculou na hora de fazer a antena, colocou 2 lambda. E você vai ver que nunca vai chegar nada aqui. E você vai querer resolver por aqui, né? Você vai resolver no circuito, vai ver nas conexões, tudo, e problemas aqui na antena. Então esse seria para 2 lambda. Agora, ele tem algumas aplicações, né? Por exemplo, para um sistema de radiodifusão, talvez, né? Você tem uma antena numa montanha e quer atingir uma certa área apenas. Então você está usando esse feixe daqui, né? Certo? Também tem algumas aplicações, mas você não pode usar ela para uma comunicação ponto a ponto, né? Direto. Para 2,5 lambda já começou a ficar com esse formato, né? Para 3 lambda, certo? E aqui temos todas elas juntas, né? Dá para ver que a antena está aumentando de tamanho nessa direção, né? Ou seja, o traço pontilhado estaria aqui e esse traço estaria aqui na borda. Então, na medida que aumenta o tamanho da antena, veja, o padrão de radiação começa a ficar mais achatadinho. Ou seja, mais parte da potência está indo nessa direção. Ele já não está emitindo muita potência nas laterais, né? Aqui parou em lambda apenas, quando tem aquele comportamento.
Potência radiada. A potência radiada é a integral de S, diferencial de área, R quadrado, seno de θ de φ, não? Φ de 0 a 2π, θ de 0 a π, e vamos colocar esse padrão de radiação. Esse vetor de Poynting, a potência radiada vai depender desse integral, né? Bom, esse integral não é simples. Vejam que eu tenho integral de um cosseno de θ dentro de outro cosseno. Então aqui, esse integral, bom, se você quiser fazer, certo? Tem expressões aproximadas para achar essa potência radiada, certo? Só que ainda utilizando, digamos, outras funções e outras aproximações, né? Por exemplo, essa potência radiada é dada por essa aproximação. Quem é gama? Gama é essa constante, certo? Quem é as outras funções? CDI são outras integrais, certo? Que você pode facilmente obter conhecendo x. Vai ser gama, que é 0,5, mais o log de x e um somatório aqui, né? Uma progressão, certo? Então dessa forma você pode determinar para qualquer comprimento da antena a potência radiada. Só que o que nos interessa mais aqui é uma antena, por exemplo, de lambda sobre 2, certo? Que é a mais utilizada. Mas nós podemos ver como se comportam essas funções, certo? Para um determinado valor de x. Quem seria o valor de x que está entrando nas funções? É o KL, né? De certa forma, entra a informação do comprimento da antena e da frequência de operação. Em alguns casos você vai usar 2KL, certo? KL ou 2KL. Vamos ver como se comportam essas funções, né? Gama é o limite desse somatório, é uma função especial. É o limite quando essa função, quando n tende a infinito, você calcula esse somatório 1 sobre k de k1 até n menos logaritmo de n, que vai ser praticamente a área embaixo dessa sequência, né? Vale 0,577. Aqui temos as funções S integral e cosseno integral modificado que apareceram aqui, né? Cosseno integral modificado e seno integral. Essas funções têm esse comportamento que está aqui, né? Certo? Para diferentes argumentos x. Sim. Certo? E ela vai ser usada daqui a pouco em algumas contas. E a resistência à radiação, que vai ser a soma de desses parâmetros, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar valores específicos para o produto KL, ou seja, eu vou começar a mudar o tamanho da antena em função do comprimento de onda e fazer essa conta que está ali, tá? E aqui vai aparecer o valor da resistência à radiação. Vamos aumentar o tamanho da antena. Inicialmente os valores são pequenos para uma antena infinitesimal. Vamos partir aqui da antena de polo pequeno. Quando chegamos em lambda sobre 2, né? Aqui a minha resistência à radiação vale quase 75 ohms. Se eu continuar aumentando o tamanho da antena, por aqui eu tenho um máximo de 205, né? 205 ohms mais ou menos. Parece para um lambda por aqui, para um comprimento desse tamanho. E ela vai oscilando dessa forma, né? Então aí temos a resistência à radiação em ohms por uma antena, aumentando o tamanho dela em função do comprimento de onda. Ela chega até 300 ohms quando o tamanho dela é quase um pouquinho menos de 3 lambda. Tem expressões que aproximam o comportamento da resistência à radiação até L igual a lambda, certo? Quando ela for muito pequena, temos a resistência do dipolo pequeno, né? Bem 20π L sobre lambda quadrado, certo? Para a região entre 0,10 e 0,20, que seria essa região daqui, eu posso aproximar essa função usando 9,94 L sobre lambda mais 0,28.
De aqui até aqui, não, de 0,2 até 0,5, ela pode ser aproximada usando essa função. 606, L sobre lambda menos 0,10 elevado a 221. De 0,5 a 0,7 você pode aproximar usando essa expressão. E depois, de 0,8 até 1, com aquele cosseno de 3,5 L sobre lambda. Então essas expressões são usadas pelo pessoal que faz projetos, né, para não ter que fazer aquelas integrações completas. Né? Isso aqui é um pouco complicado de resolver, não? Mesmo tendo MATLAB e matemática para você fazer essas contas, né? Na hora das convergências você tem que achar um valor máximo e ele tem vários resultados. Você tem que ir lá caçando cada resposta, né? Porque tem picos positivos e negativos. Deu um trabalho fazer, por exemplo, esse gráfico da diretividade. É bem complexo para ser feito. Vemos aqui que quando a antena é próxima de um dipolo pequeno, dipolo infinitesimal, a diretividade é 1,5. A diretividade começa a aumentar até 1,64 quando é lambda sobre 2. Tem um pico de diretividade próximo de 3,4 para uma antena com 1,2, né? 1,3 lambda. 1,3 lambda aproximadamente. Só que nesse ponto de 1,3 lambda a resistência à radiação também cai, né? Certo? E tem essa variação da diretividade. Por exemplo, nós vamos trabalhar nessa região daqui, né? Dipolo pequeno, hertziano e meio lambda, 1,6. É a diretividade da antena. Logicamente que essa diretividade tenho que multiplicar vezes quem? Vezes isso daqui, né? Esse número vezes isso, né? Certo? Vezes isso. Esse valor de diretividade é no ponto máximo, por exemplo aqui, né? Certo? Nesse caso estaria aqui. Para 3 lambda, foi calculada a diretividade até aqui, né? Diretividade de 3. Só que esse 3 é aqui, né? A diretividade aqui vai ser menor. Quase metade, né? 1,5 talvez. Tem que multiplicar com a função, certo? Esses gráficos servem para todos, mas foram obtidos a partir dessa primeira abordagem. Na segunda abordagem, vamos considerar essa antena de polo finita como uma contribuição de várias antenas de polo hertziano. Então eu vou dizer aqui que eu tenho o meu dipolo finito como sendo um dipolo hertziano, cada um deles, cada diferencial sendo um dipolo hertziano. Eu já sei que esse dipolo hertziano produz um campo de que forma? Tem um campo na direção θ que vale quanto? Alguém lembra da expressão do campo θ do dipolo hertziano? Dipolo hertziano. O resultado do dipolo hertziano está aqui, né? J, eta, K e 0. Delta L, E a menos J, KF, seno de θ sobre 4 π. Esse seria se tivesse um dipolo hertziano. O que ele vai fazer na segunda abordagem do dipolo finito? Ele vai pegar esse resultado que temos ali, só que vai dizer que essa vai ser a contribuição de um diferencial da antena, certo? Então, ao invés de ser o E de θ, ele vai ser um diferencial de θ. Para ser um diferencial de θ aqui, né? Eu tenho que ter um diferencial aqui. Vai ser o diferencial do comprimento.
que está na direção C, o restante fica, né? J, beta, K, 4π e 0. Só que o I já depende de C, certo? Quando eu pegar um próximo dipolo hertziano aqui, para achar a contribuição desse dipolo hertziano, eu tenho que ver quanto vale a corrente dele. A corrente desse dipolo depende de C. Cada corrente depende de C. É a menos JKR. O R eu vou ter que considerar ainda aquela aproximação, seno de θ, enquanto que R. Para cada ponto 2 vai ter uma aproximação específica. Isso. Então o que eu vou fazer agora? Eu já sei que um dipolo hertziano produz esse diferencial de antena finita, que seria o dipolo hertziano, produz esse diferencial de campo elétrico. Vocês já fizeram isso em física, não? Você, em vez de calcular, quando você calcula para um disco, depois tem que calcular para um cilindro, você usa o disco como diferencial. Mas aqui também, eu estou usando o campo do dipolo hertziano como sendo um diferencial de campo. Já pulei o potencial magnético. Eu passei diretamente para o próprio campo. E agora eu vou integrar essa contribuição em todo o comprimento da antena. Lembrando que aqui devo de colocar aquela aproximação, né? R menos C. Você entende, né? É isso aí, né? Embaixo não tem esse problema. Então é isso que vai ser feito aqui, né? Você vai escrever a distância da contribuição como R menos C cosseno de θ, e o campo elétrico vai ser calculado agora integrando esse diferencial em todo o comprimento da antena, né? E menos JKR com essa ajuda da integração, e vem aqui essa expressão com um módulo vale desde embaixo até em cima da antena. Quando eu embaixo aqui era mais, quando eu em cima era menos, né? Tem uma consideração. E esse integral é quase a mesma integral que já vimos no outro caso, né? Certo? Então já chegou diretamente no campo elétrico. Ele não teve que calcular o potencial para depois aplicar nos rotacionais para campo magnético e elétrico. Então calculou diretamente o campo elétrico na integração. Essa integral já vimos como é o resultado, né? E temos aqui a resposta. Certo? Como é um módulo e calculo duas vezes, eu vou calcular 1, 2 e de 0 a L sobre 2 apenas. E fazendo essa conta, chegamos nesse campo. Daqui chegamos aqui, e o mesmo campo que foi obtido através do potencial magnético. Então esse campo é o mesmo. O campo magnético também pode ser obtido de forma igual, né? Similar. E os resultados são os mesmos, né? Apenas estamos mostrando como eu posso calcular o campo elétrico usando outra abordagem, tá? Apenas isso. Como essa resposta é a mesma que já tinha anteriormente, o que segue é o mesmo, né? S, potência radiada, resistência à radiação, tudo tem o mesmo comportamento, né? O caso particular, antena de meio comprimento de onda, né? Essa antena é interessante porque já vimos que tem uma diretividade maior, né? E ainda podemos fazer a impedância dela é próxima de 75 ohms, que é compatível com a maioria das linhas de transmissão. Então vamos colocar lambda sobre 2 para o comprimento da antena. Esse produto KL vai ser igual a π. Introduzindo essa igualdade na equação do campo elétrico e do campo magnético, eu vou ver que aqui fica um cosseno de π sobre 2, que é 0, cosseno de π sobre 2, que é 0, só vai sobrar o que está aqui, não? Cosseno de π sobre 2 multiplicando o cosseno de θ, certo? E esse seria o campo elétrico e o campo magnético da antena de lambda sobre 2. O padrão de radiação é o cosseno de π sobre 2 cosseno de θ sobre seno de θ quadrado. Tem esse comportamento aqui. Eu vou fazer o mesmo gráfico, só que colocando θ no eixo horizontal e fazer o gráfico dessa função. E eu vou ver que a função em azul é essa função do padrão de radiação lambda sobre 2, certo?
E junto eu vou colocar o gráfico da função seno cubo de θ, que é a roxinha, né? Essa daqui. E podemos ver que são bem próximas, né? Certo? Então, ao invés de usar essa função que é muito complicada de ser manipulada nas integrais da potência, etc., né? Eu vou usar seno cubo de θ, ao invés de tudo isso. Vai introduzir erro, vai introduzir, mas muito pequeno, né? Aqui foi feita a integração completa, mas também foi feita a integração depois dessa função seno cubo de θ, e você vai chegar nas mesmas respostas praticamente, né? A potência radiação 36,5 e 0 quadrado. Com isso, a resistência à radiação 73,12 ohms. Então, essa é uma característica dessa antena dipolo lambda sobre 2, né? Padrão de radiação aproximado, seno cubo de θ. Com isso, vai ser fácil de calcular o ângulo sólido, né? E a diretividade, né? E também a potência radiada, vai ficar bem macio. Então, a diretividade, o ângulo sólido vai ficar 2,43 π. Quando dividimos 4 π por esse valor, a diretividade é 1,64. E com isso fechamos as antenas dipolo, né? Tem uns exemplos, só que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então vamos fazer a chamada para continuar. Então, o que vimos ali foi o dipolo pequeno, que foi rapidamente analisado porque tinha a resposta do dipolo hertziano, né? Só tinha uma relação de meio ou um quarto. E depois vimos o dipolo finito, né? Que aparece apenas uma integral que depende do seno, uma integral que temos nas tabelas de integração, certo? E dando ênfase ao dipolo de lambda sobre 2. Vamos fazer a chamada aí. Alan Breno, Álvaro, André Luiz, Ana, Camila, César, Ciro, Cláudio, Daiane, Daniel, Diego Castro, Diógenes, Eliezer, Felipe Bonfim, Felipe Rebosas, Felipe Vitória, Felipe Carneiro, Gabriel Simões, Gabriel Ornelas, Grace, Ibsen, Igor, Ítalo, Yuri, Jessica, John Victor, Kaori, Leonardo Fernandes, Lucas Santana, Lucas Ledou, Lucas Leal, Luiz Henrique, Luiz Felipe Santos, Manuelito, Maria Paula, Mariana, Mateus Correia, Mateus Pena, Mateus Carvalho, Nuno, Rafael Santiago, Renata, Robson Dória, Rodrigo Machado, Chirlene, Tayala, Thiago, Guardas. Ainda não corrigi a substitutiva, mas alguém já aprovou já com as notas que tem aí?
Já tem gente aprovada? Acho que já tem. Reprovados já tem também? Ou dependem da substitutiva? Tem alguém que mesmo com o que fez a substitutiva já está reprovado? Não, né? Que precise mais de 10 na última? Tem, né? Então, suponho que já temos aí aprovados, né? Com 2 provas. Certo? Então, aqui paramos com as antenas de polo, né? Uma outra antena bastante comum e, digamos, relativamente simples de ser analisada é a antena loop, né? Infinitesimal. Essa antena loop, ela tem, digamos, um formato de um anel. O raio dela, ou a área que ela vai, digamos, contornar, é muito pequena, né, comparado com lambda, o raio dela. E com isso podemos dizer que temos dentro uma corrente, digamos, constante em todo o comprimento da antena, certo? Em todo o tamanho dela. Então o loop vai ser isso daqui. Se o raio da antena for muito menor do que lambda, como a corrente que vem aqui é uma corrente que varia no tempo, não? Eu posso dizer que a corrente vai ser constante em toda a antena. Tá? Essa vai ser uma aproximação que vamos fazer. Se essa antena fosse grande, eu vou ver que aqui a corrente pode ser diferente daqui ou desse outro ponto. Certo? Então, nesse caso aqui não vamos usar. Aqui seria uma antena, digamos, de corrente propagante. Essa antena vai ser considerada uma antena que vai radiar porque temos ondas estacionárias que variam no tempo. Isso aqui é mais complexo de ser analisado. E ainda para reduzir a complexidade, vamos aproximar esse loop como sendo formado por 4 antenas dipolos infinitesimais. Então o loop está aqui, não? Vai ter uma corrente zero, certo? E eu vou colocar aqui que esse loop vai ser aproximado por 4 dipolos infinitesimais. Então veja, eu vou ter aqui 4 dipolos, um na sequência do outro, né? E a corrente vai fazer esse percurso, né? Na mesma direção. Eu posso ver que esse dipolo, eu já analisei esse dipolo no centro das coordenadas apontando no eixo Z, certo? Eu sei qual é a resposta desse dipolo. O que eu vou fazer? Eu vou rotacionar nos eixos, certo? E deslocar o eixo. E simplesmente fazendo essa translação de eixos, eu acho a resposta desse dipolo. Tá? Depois acho para cada um desses dipolos e eu vou ver que o potencial magnético em qualquer ponto do espaço vai ser a soma dos potenciais magnéticos desses 4 dipolos. Tá? Então a ideia agora é ver como calcular o potencial magnético de cada um desses dipolos. Certo? Então venham aqui. Meu centro de coordenadas está aqui e o ponto de observação está a uma certa distância da origem. Eu não vou dizer, para o cálculo sempre vai aparecer essa variável daqui, é a JKR, sobre, digamos, R menos R', né? Para o denominador, eu posso dizer, se eu estiver aqui na origem de coordenadas para esse ponto, eu vou dizer que de aqui para cá é a mesma distância que da origem até aqui, certo? Eu vou fazer essa aproximação. Então isso daqui sempre vai ser aproximado pela distância ao centro. Aqui eu não vou fazer essa aproximação. Por quê? Porque se eu fizer essa aproximação de que a distância na face, essa distância daqui é a mesma daqui, eu estou dizendo que essa distância também é a mesma. E consequentemente, como esse dipolo tem uma corrente nessa direção e esse na direção contrária, eles vão se cancelar aqui, certo? Então eu não posso fazer isso. No denominador, ele vai introduzir um R pequeno, né? Ao invés de dividir 1 por 1000, 1 por 1000. Certo?
1 por 100.000, 1 por 100.000. Não vai ser muito problema. Então eu tenho que achar uma expressão para aproximar a distância que eu tenho do ponto de observação a esse dipolo, a partir do R e da posição dos dipolos, né? Então isso vai ser feito aqui, não? O centro vai ficar no centro do conjunto, um dipolo em X L sobre 2, em X menos L sobre 2, em Y L sobre 2, menos L sobre 2, em Y L sobre 2. Professor, Sim. não entendi como esse... É que essa função varia rapidamente. Não, o de azul, como o de azul está distribuído aqui nos Ah, sim. por exemplo. Isso aqui seria no plano, né? Aqui, você está representando, aqui seria o plano. Ok, Eu vou representar por isso daqui. ok, No plano ok. olhando por cima. Ok. Tá? Beleza, agora. É uma vista daqui de cima. Então eu vou escrever R1, R2, R3 e R4, que são as distâncias do centro de cada um desses dipolos hertzianos ao ponto de observação, dessa forma, né? Como que eu cheguei nesse resultado? Bom, vamos mostrar aqui. Opa, ele foi até o final, né? Para R1. R1 vai ser esse dipolo que está aqui. Ele tem uma corrente que está na direção X, né? Certo? E eu quero achar a distância desse dipolo para qualquer ponto usando a distância do centro. O que eu vou fazer? Eu sei que a distância desse ponto ao centro é x quadrado mais y quadrado mais c quadrado. E quanto vale R1? Como ele está no meio desse dipolo, x quadrado mais y menos essa coordenada que é negativa, vai dar delta L sobre 2, a quadrado mais c. Então estou considerando essa diferença aqui, que é delta L sobre 2, no eixo negativo. Tenho essa distância para R1. Eu vou desenvolver esse quadrado que apareceu aqui, né? E vai ficar x quadrado mais y quadrado, duas vezes esse produto, y delta L, e delta L sobre 2 ao quadrado, mais c quadrado. Agora eu vou colocar c quadrado junto do x quadrado mais y quadrado. Por quê? Porque isso daqui vai ser r quadrado, né? R quadrado. E vamos fazer as aproximações aqui, sabendo que delta L é muito pequeno, né? É o tamanho de quem? Do dipolo hertziano. Como delta L é muito pequeno, eu vou fazer a seguinte aproximação aqui. Esse termo delta L quadrado sobre 4 é muito pequeno comparado com esse produto y delta L. E agora, aqui não apareceu o símbolo, mas aqui é aproximado, né? Não sei porque não apareceu. Isso vai ser aproximado como r quadrado mais delta L multiplicando a coordenada y apenas. Tá? Essa raiz eu posso colocar r em evidência para fora, r para fora, né? 1 mais delta L é y r quadrado. E estamos a uma distância bem grande. Como essa distância é muito grande, esse número é pequeno, né? Como esse número é pequeno, eu vou usar a aproximação da raiz usando séries de Taylor, né? 1 mais a metade desse termo, né? Mais, acho que 1/4 desse termo quadrado, só que esse termo aí vai ficar muito pequeno comparado com esse. Então vou parar na aproximação linear e eu vou ver que a distância desse ponto do centro do dipolo até o ponto de observação vai ser R mais 1/2, essa expressão, né? Y delta L sobre R. Né? E agora vamos ver, vamos lembrar da coordenada Y em coordenadas esféricas. Y era R seno de θ, seno de φ. Né? Vocês podem voltar para aquele slide onde apresentamos as coordenadas esféricas. Y é dado por R seno de θ, seno de φ. Então, substituindo em Y, eu vou ter que R1 vai ser R mais delta L sobre 2, seno de θ, seno de φ. E essa foi a aproximação que estamos usando aqui. R mais delta L sobre 2, seno de θ, seno de φ.
Para R2, agora estou no centro desse dipolo, que se encontra na coordenada x sobre 2 positiva. R2 vai ser x menos delta L sobre 2 quadrado, mais y quadrado mais c quadrado, né? Que é a coordenada de observação. Estou olhando essa distância daqui até esse ponto x, y e z. Esse ponto está onde? Em x igual a delta L sobre 2, 0 e 0. Eu vou achar essa distância, R2. Essa distância vai ser dada por essa relação daqui, desenvolvendo o quadrado, expando dessa forma, junto o c para cá, isso aqui é r quadrado, o que sobrou, faço a mesma análise, que esse número é pequeno comparado com esse. E agora, coloco r em evidência, essa quantidade pequena comparada com 1, aproximo a raiz por essa série, e fica r menos meio x delta L sobre r. Quem é x em coordenadas esféricas? R seno θ cosseno de φ. Colocando na expressão, chegamos que R2 seria isso daqui, né? Para R3 é idêntico a R1, só que agora mudou o sinal aqui. Era mais, agora é menos. Esse sinal vai aparecer aqui no final. Certo? E para R4, aqui era menos para R2, aqui é mais. Chegamos nesse resultado. Então já tenho as distâncias do centro de cada um deles, né? Esse aqui seria R2, essa distância vai ser R1, essa distância foi R3, né? E a de trás é R4. São as distâncias do ponto de observação. Já tenho as 4 distâncias. Agora vamos escrever o potencial magnético de cada dipolo. Como era o potencial magnético desse dipolo que estava no centro aqui? Como era? Acho que deu míssil de 4 pinos. Tem a corrente. Tem E menos J KR, né? Sobre R. Tinha alguma outra coisa lá? L, né? Aqui, né? Delta L. O K também não. Eu não lembro se tinha K ali. Vocês lembram qual era a equação do A? Mi 0L sobre 4π vezes E pi no JKL. Só isso, né? Não tem mais. E na direção Z, Na né? direção Z. Porque estava com a corrente na direção Isso. certo. Agora eu vou escrever o potencial magnético do dipolo. Isso aqui seria no centro, né? Eu vou escrever desse dipolo daqui. Como seria o potencial magnético desse dipolo? O potencial magnético desse dipolo vai ser μ sobre 4π delta L, também tem o tamanho delta L, a corrente vai ser de 0, E menos JKR, lembrando que esse R é o R até o ponto de observação. Eu vou usar quem? O R1. E menos JK, R1. Quem era R1? R com quem? R1. R delta L sobre 2. É seno e seno. Seno é θ, seno é φ. Esse vai ser. E embaixo, a distância também seria R1. Só que não vai fazer diferença se eu colocar R ou R1 no denominador. Coloco R apenas. Tá? E em que direção está a corrente? Qual é a direção da corrente aqui? A direção está em X. Então esse potencial magnético vai estar em X. Agora eu vou escrever o potencial magnético dessa parcela da antena. Vai ser a mesma coisa. Mi, 4π, delta L, 0. Aqui varia porque meu R vai ser o R2, que era
L sobre 2. Em que direção está a corrente aqui? Y. Vai ficar em Y. Aqui fica R novamente. Não faz sentido jogar isso aqui no iluminador. Como fica o terceiro dipolo? Tem preto e verde. Esse terceiro dipolo aqui. A corrente está em que direção? Menos X. A corrente faz uma volta. Então vai ficar μ0, 4π, delta L, I0, E menos J, K. E vou usar o R3 para L. R menos delta L sobre 2, seno de θ, seno de φ, né? Em que direção? Menos X. Aqui dividiu por R. E o último dipolo, que estaria aqui, né? Com a corrente em menos Y. Então já vai ficar menos Y. μ0, 4π, delta L, I0, E menos J, K, R4, R, mais delta L sobre 2, seno de seno, né? Então, esses são os 4 A's, né? O A1, A2, A3 e A4. Esses são os 4 potenciais magnéticos que eu vou adicionar para achar o potencial total. Na hora de adicionar, eu acho que ele vai juntar o X com X e o Y com Y. Aqui já vem álgebra apenas. A ideia é que vocês entendam de onde apareceram essas expressões pelos potenciais magnéticos de cada um deles. Então chegou aqui os valores que colocamos, né? A1, A2, A3 e A4. Ele vai somar A1 com A3 porque está em X, o resultado ali. A2 com A4, o resultado, né? Nós sabemos que o dipolo é muito pequeno comparado com lambda. Dessa forma, esse termo é pequeno, certo? K vezes delta L é muito pequeno. Vai ficar uma coisa aí, K é 2π sobre lambda, e aqui ficou delta L. Então isso aqui é pequeno, delta L é muito pequeno comparado com lambda. Então esse argumento que está nos senos aqui, esses senos apareceram quando eu operei com esses exponenciais. Passa para o formato do seno, né? Esse seno tem um argumento pequeno. Como o argumento é pequeno, eu posso dizer que o próprio ângulo é o seno desse ângulo. Então eu posso dizer que o seno desse ângulo é o próprio ângulo, é radiado, né? Então esse número sai para fora, né? Ele fica aqui, seno é K delta L sobre 2, né? K delta L sobre 2, aqui entrou um delta L quadrado, né? 4, seno de θ por seno de φ. Para o outro também. Certo? Então eu tirei o que estava no argumento do seno e coloquei como sendo o valor do seno, pela aproximação que o número é pequeno. E agora, eu vou adicionar os dois, certo? Quando eu adiciono os dois, eu vou ver que tudo está igual, né? Tem um menos, tudo igual, vai ficar apenas como diferente seno de φ a x e cosseno de φ a y com menos no meio. Então essa soma está aqui, menos seno de φ a x mais cosseno de φ a y. E agora eu vou ver que essa expressão daqui é o próprio a de φ, certo? O cosseno de φ a y menos seno de φ a x é o próprio vetor a de φ, certo? Então, quando você quer escrever o vetor φ unitário, ele vai ser dado por menos seno de φ a x mais cosseno de φ y. Esse é o vetor φ. E é o esperado, né? E esse produto delta L quadrado, apareceu um delta L quadrado, colocou como sendo delta S, diferencial da superfície. E que vemos aqui que o vetor potencial magnético ficou com esse valor em que direção? Φ. Era esperado que o potencial magnético fique na direção Φ. A corrente está assim, né?
Então, o campo magnético, o campo tem que estar em fim, né? A corrente está em fim, o potencial magnético tem que estar em fim também. Certo? Aqui. A corrente está em X, o potencial magnético em X. A corrente em Y, o potencial magnético em Y. A corrente do loop vai estar em fino, dando a volta, o potencial tem que estar na mesma direção do fio, certo? E os campos na região distante já são calculados usando os rotacionais. Certo? Vamos achar campo elétrico, campo magnético, certo? E seria esse mesmo resultado ali, né? Já não, dependendo de K e S, né? Que percebemos de diferente com o dipolo hertziano que analisamos? O dipolo tinha corrente em C. O campo magnético apareceu em Φ, certo? E o campo elétrico em θ. Meu loop, a corrente está em Φ, então eu espero que o campo magnético esteja em θ, né? Vamos contornar o loop. A corrente está aqui com esse dedo, o campo magnético em θ. Então o campo magnético apareceu em θ. E o campo elétrico em Φ, perpendicular ao campo magnético, né? E esses são, se eu tiver N espiras, meu campo vai ser multiplicado vezes N. Se meu loop estiver formado aqui por várias espiras, né? Logicamente que o comprimento total não pode ser comparado com lambda ainda, porque se eu comparar com lambda, eu vou ver que a corrente na primeira espira, né, vai estar defasada da última, e já não teria a mesma corrente em todos eles, tá? Então mesmo quando eu multiplicar N vezes ΔL, o raio dele, né, esse número tem que ser ainda bem menor do que lambda. Vamos supor que estou trabalhando com lambda de 1 metro. Eu não posso fazer várias voltas que no final o comprimento seja 1 metro, porque vou ter defasagem da corrente ao longo dos fios, né? Tem que ficar bem menor do que lambda. Ali, a gente está vendo que o magnético vai com θ, pode estar merecendo. Depende do seno da θ ainda. Mas o campo está variando dependendo desse Φ mais um seno do θ também. Não, a direção do campo. A direção do campo magnético está em θ. A direção do campo elétrico está em Φ. Perdão, em Φ, né? Só que depende da posição aqui. Mas ele aponta nessa direção, tá? Por que varia com seno de θ? Quando eu estiver aqui em cima, para θ igual a 0, né? Quando eu estou aqui em θ igual a 0, esse potencial cancela esse, que tem o mesmo valor, só que direções contrárias. Esse cancela esse. Então aqui é 0. Agora, onde é máximo? Quando eu estiver aqui, em 90. Em qualquer ponto aqui, ao redor, em cima dessa mesa. Para θ 90 é o valor máximo, né? Por isso que depende com o seno de θ, igual que o dipolo hertziano. O dipolo hertziano também é seno de θ. Padrão de radiação, seno quadrado de θ. É o mesmo padrão de radiação do dipolo hertziano, né? Só que agora o campo dele é trocado, né? As componentes são trocadas com o dipolo hertziano, né? O dipolo hertziano tinha E de θ e H de φ, né? O loop tem que coisa? E de φ e H de θ. Então eu posso usar um loop e um dipolo em conjunto para gerar uma onda circular, né? Em qualquer ponto do espaço. Se eu projetar as correntes, a corrente desse com a corrente dele, para gerar campos com o mesmo tamanho, em qualquer ponto do espaço, esse campo vai ser igual a esse. Só que vão ser perpendiculares. E vão ficar, a princípio estão defasados. Aqui são os dois. Eles estão já defasados 90 graus, né? Usando a mesma corrente, já se defasaram 90 graus. Ou seja, vai gerar uma onda
circular. No espaço, independente de onde estiver. Coloco um loop e uma antena. Logicamente que estou desconsiderando o acoplamento mútuo dela com a outra, né? Que vai existir. Mas teria uma forma de gerar uma onda circular em qualquer ponto do espaço, né? Certo? Com isso fechamos as antenas de polo e loop, né? Na próxima aula a gente vê alguns exemplos e fechamos também um assunto que estaria faltando, a parte da recepção, né? Usar a antena como receptora, né? E ver também múltiplos percursos para calcular a potência que está sendo recebida em um determinado ponto. A gente vai usar um único percurso, que seria o freeze, e depois vamos considerar que temos a reflexão do chão, que também vai contribuir com a potência recebida. Então, com isso fechamos. Boa, garoto. Saiu aí, ó.